todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Nessa videoaula vamos abordar o tema vigilância ambiental, né? Então, primeiro, para a gente começar, vamos definir, né? Vigilância ambiental é um conjunto de ações que visa detectar, prevenir e controlar fatores ambientais que afetam a saúde humana, né? Está destacado aí esses dois aspectos. Primeiro, que ela visa detectar, prevenir e controlar os fatores ambientais que afetam a saúde humana, tá? Então, esse é o componente da vigilância ambiental, né? Os objetivos da vigilância ambiental, primeiro, é a identificação dos riscos ambientais relacionados à saúde, é propor e implementar medidas de controle e de prevenção a esses riscos ambientais e também monitorar a qualidade ambiental e o seu impacto na saúde da população. Então, são esses os três principais objetivos da vigilância ambiental. Os componentes da vigilância ambiental, primeiro, está relacionado a fatores biológicos, que é o controle de vetores dos hospedeiros e dos reservatórios. Um exemplo bem interessante ali são as ações de controle, né, da dengue, da febre amarela, da malária. Você vai envolver ali em aspectos ambientais, de controle dos vetores, dos hospedeiros, né, e dos reservatórios. Então, por exemplo, febre amarela, né, o pernilongo, né, que transmite a febre amarela, vai depositar ali seus ovos em água parada e tudo. Então, a vigilância ambiental ela vai atuar no controle desses vetores, né, na questão dos hospedeiros e dos reservatórios. Então, parte do trabalho é controlar ali os pontos, né, onde podem, que estão relacionados a onde o hospedeiro bota seus ovos, né, por exemplo. Então, está relacionado ao controle, né, desses fatores biológicos. Um outro componente da vigilância ambiental são os fatores não biológicos, que estão relacionados à qualidade da água, do ar e do solo, né? Que aí está o controle dos contaminantes químicos e dos desastres naturais. Um exemplo aqui bem relacionado à saúde Yanomami e Yacuana é a contaminação dos rios por mercúrio lá no garimpo ilegal, né? Nos garimpos que estão dentro do território indígena. Então, esse controle da qualidade da água, de qual rio, de qual água, de qual local que a água está contaminada, isso é papel da vigilância ambiental. Então, se tem um garimpo ilegal que está depositando ali mercúrio na água, qual água, de qual rio, de qual local, a partir de qual ponto, é importante fazer então a análise, né, dessa água para garantir a qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade do solo, né, mas especialmente nesse exemplo da qualidade da água, para não permitir com que os indígenas que residem ali façam o consumo dessa água e porventura adoeçam. Então vejam que a vigilância ambiental está relacionada à saúde humana, né? Então qual o impacto? Que a qualidade daquela água, o quanto aquilo impacta nas questões relacionadas à saúde humana, né? Então é um exemplo bem específico e bem atual da saúde dos povos indígenas Yanomami e Yacuana, né? A questão da qualidade da água, mas não só da água, né? Assim como a qualidade do ar, né? E questões relacionadas à queimada, por exemplo, a qualidade do ar, né? Está relacionada a essas questões da vigilância ambiental também, né? E um dos materiais complementares que eu vou deixar um link, que a gente tem alguns relatórios relacionados à qualidade e à contaminação da água por mercúrio. É bem interessante esse material, convido todos a consultar, né? Os principais desafios da vigilância ambiental estão relacionados à sustentabilidade e à intersetorialidade, né? Que há uma necessidade, né? É um desafio ainda, articular saúde, meio ambiente e sociedade. Então é preciso que agentes de saúde, eles tenham melhor comunicação e articulação com as questões ambientais e com a sociedade, né, para que haja então, visando as questões da vigilância em saúde,
a coleta, a análise e a divulgação, né, dos fatores relacionados à saúde. Então, nessa questão da vigilância ambiental, ainda carece de articulação entre os setores para que seja efetiva essa coleta, análise e divulgação das informações. Então, é preciso que haja um envolvimento dos múltiplos setores e dos múltiplos agentes nesse sentido, né? Então, ainda é um desafio da vigilância ambiental. E é importante, né, quando a gente está falando, né, da vigilância ambiental, é importante falar desses desafios, porque realmente eles impactam e ainda é um desafio grande quando relacionado à vigilância ambiental. Um outro desafio, né, é a questão da educação e da capacitação, né, da formação contínua dos profissionais para lidar com as complexidades ambientais. Então, ainda é importante que haja mais ações de capacitação profissional, principalmente relacionadas a como que os profissionais da saúde, por exemplo, como que esses profissionais vão lidar com todas essas complexidades relacionadas ao meio ambiente, né? Como que eles vão lidar, como que entender o impacto da contaminação da água, da contaminação do ar e como que se dá, né, essa relação entre as coisas. Então, ainda carece, né, de capacitação profissional relacionada a isso, né? E também carece de ações educativas para conscientização da população. E alguns podem questionar, mas se fala muito disso, mas também há muita informação errada de que, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, né, há muita informação errada de que, por exemplo, não há aquecimento global, não há um problema, né, de mudanças climáticas, né, que o mundo passa. Né? Então, é preciso de ações educativas de conscientização da população, de conscientização que as ações humanas impactam no meio ambiente, impactam nas questões climáticas e como que essas ações humanas impactam nas questões ambientais, nas questões relacionadas ao meio ambiente. Então, ainda falta essa questão, ainda é um desafio conscientizar toda a população dos impactos de suas ações, das ações da sociedade no meio ambiente e o quanto isso interfere na saúde das pessoas. E também é preciso uma formação contínua dos profissionais para lidar com todas essas questões ambientais, né? Então, um outro desafio é o impacto das mudanças climáticas. E aí a gente, só para separar aqui, né, quando a gente fala de quando eu falo de conscientização da população, de capacitação dos profissionais para lidar com essas questões e complexidades ambientais, eu estou falando de educação, de conscientização. Aqui, um outro desafio é o quanto essas mudanças climáticas, que até eu mencionei agora há pouco, que é ignorada por uma parcela da população, é entender qual é o impacto dessas mudanças climáticas, que essas mudanças estão relacionadas a um aumento dos desastres ambientais, da poluição ambiental, né? Então, isso é um desafio para a vigilância ambiental, dar conta de atender tudo isso. Então, por exemplo, carece de profissionais para dar conta de analisar toda a água, analisar o ar, analisar o solo, diante do aumento, né, das questões do quanto a população impacta no meio ambiente, né? Então é preciso, um ou outro desafio é entender porque os desastres ambientais, os desastres naturais e a poluição tendem a aumentar e qual o impacto disso na saúde das pessoas. Então, um outro desafio é como que se dá a adaptação das políticas públicas para enfrentar esse impacto ambiental, né? A gente vê nos noticiários todo dia realização de eventos, de conferências, de reuniões de líderes mundiais e não se chega a um consenso de formulação de políticas públicas para o combate das mudanças climáticas, né? Até recentemente, né, o Brasil sediou, né, uma reunião do G20, né, que reúne as 20 maiores economias do mundo, né? Foi realizado no Rio de Janeiro, agora há poucos dias atrás.
E o principal debate, né, a principal questão lá foram as questões ambientais que foram discutidas lá, né? A gente tem a Conferência do Clima, que se realiza de forma periódica também, e não se chega a um consenso. Os países, principalmente os países desenvolvidos, eles não estão dispostos a abrir mão ou a mudar sua forma econômica, sua forma de desenvolver a economia do país para atender essas questões das mudanças climáticas. Então, a redução da emissão de poluentes, né, de gases poluentes, por exemplo, muitos países, principalmente os países desenvolvidos, não estão dispostos a assumir compromissos de redução, né, de gases poluentes. Isso vai impactar na qualidade do ar, né, que é uma questão ambiental relacionada à saúde das pessoas, né? Então, os impactos dessas mudanças climáticas um desafio grande para a saúde das pessoas, né? E alguns exemplos, e aí eu vou convidar vocês a consultar o nosso material complementar, que tem material desses 3, né, programas, que é a vigilância de poluentes atmosféricos, o VIGIAR, é bem interessante, tem alguns relatórios bem interessantes lá, alguns dados. Depois a vigilância da qualidade da água para o consumo humano, a VIGIÁGUA, e aí eu convido vocês a consultar essas informações e a buscar, né, no material complementar, especialmente aqui do estado de Roraima, e buscar, né, informações relacionadas com as comunidades indígenas, Yanomami e Ecoana principalmente, e também a vigilância de populações expostas a contaminantes químicos, o VIGIPEC, né, que são exemplos de ações de vigilância ambiental, né? Eu vou deixar o material complementar relacionado a isso para vocês, tá bom? Então, essa videoaula simples para abordar os principais temas relacionados à vigilância ambiental. Aproveito que está esse slide aí para convidar vocês a consultar, a estudar um pouco mais sobre o VIGIAR, sobre o VIGIÁGUA, sobre o VIGIPEC, né, relacionado à vigilância ambiental. Um grande abraço a todos, nos vemos nas próximas aulas.